Olá, queridos, graça e paz. Primeiramente, eu quero dizer que para mim é uma alegria que a gente possa compartilhar das coisas do Senhor, que a tecnologia tenha nos permitido isso. E eu, Lohane, hoje vou compartilhar de algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que alegria, né, para nós termos um Deus pessoal, um Deus que habita dentro de nós. E a gente possa dizer dessa forma: Ele colocou no meu coração as palavras, os tesouros escondidos no Senhor. Não há nada melhor do que conhecer um Deus pessoal, um Deus conosco. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus é um Deus que veio, criou a terra e foi embora, deixou o homem à sua própria sorte. Mas eu quero te dizer que isso não é uma verdade. O Senhor é um Deus pessoal. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E mais do que estar conosco, Ele está em nós. E a palavra que hoje eu quero compartilhar com vocês, em Lucas 22, versículo 14. É um momento, talvez um dos momentos mais sérios, mais cheios de significados da Bíblia. É quando Jesus está se preparando para um momento em que ele se entregaria na cruz. E é um momento cheio de emoção, onde Jesus deixou várias instruções. Ali ele derramou o coração dele, ele abriu o coração dele para os discípulos. E tudo isso ficou registrado neste momento, o momento da última ceia. Abra comigo então Lucas 22, versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. E agora eu quero que você me acompanhe também no Evangelho de João, no capítulo 13. Aqui, esse evangelho especificamente relata uma atitude de Jesus que não está em Lucas, mas aconteceu no mesmo momento. A história não deixa claro se aconteceu antes ou depois da ceia, mas de acordo com os relatos históricos, não bíblicos, essa era uma atitude praticada pelo anfitrião da casa. Quando chegavam as visitas, as pessoas que ele tinha convidado, ele lavava, era costumeiro, era uma atitude de humildade e receptividade, lavar os pés dos convidados. E o que Jesus fez em João 13 foi exatamente isso. Acompanhe aqui comigo a leitura. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa,
tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aqui Jesus mostrou para os discípulos duas coisas. Primeiramente, como eu falei, o anfitrião lavava os pés dos visitantes para receber essas pessoas em casa. Quando Jesus lava os pés dos discípulos nesse momento, ali ele está revelando o reino que estava proposto a eles, como a gente leu lá em Lucas 22, que ele designa um reino para nós como o Pai designou para ele. Ou seja, ele lavou os pés ali dos discípulos como uma atitude dizendo: eu recebo vocês no meu reino. Para que vocês possam entrar no meu reino, recebam essa atitude minha, esse meu lavar dos pés. Por isso Pedro falou: não, Senhor, eu não posso deixar que o Senhor lave os meus pés. Afinal de contas, Jesus era o Senhor deles. Era autoridade para eles. Como que ele ia permitir que essa pessoa ajoelhasse aos pés dele, com uma toalha, com uma bacia, e lavasse os pés deles? E naquela época, essa era uma prática comum, porque as pessoas costumavam andar de sandálias no chão empoeirado. Por isso, como lavar as mãos era importante, lavar os pés também era importante. Hoje a gente não entende muito isso porque a gente usa sapato, tênis, né? Mas naquela época, de acordo com relatos históricos, como eu disse, isso era comum. E Jesus ali, então, recebe os seus discípulos com essa atitude. E a instrução dele para Pedro foi: eu preciso lavar os seus pés, porque se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, você não tem parte comigo. Ou seja, essa é outra instrução, outro ensinamento que essa atitude de Jesus também deu aos discípulos. Ele precisa ter intimidade conosco. Nós precisamos permitir que o Senhor venha e lave os nossos pés. Veja as nossas sujeiras. Nós precisamos permitir isso para que a gente tenha parte com Ele, para que a gente possa entrar no reino dEle. E outro ensinamento muito importante, que responde talvez o questionamento dos discípulos que nós lemos lá em Lucas 22 também. Quem será o maior no reino? É a atitude de Jesus, como eu disse, ajoelhar com uma toalha, uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Essa era uma atitude praticada por escravos. Somente em atos de muita humildade, muita receptividade, um senhor ajoelharia aos pés das visitas, dos convidados para lavar os pés deles. E foi exatamente isso que Jesus fez. Não fica claro aqui se Jesus respondeu à pergunta de quem seria o maior com essa atitude, mas eu gosto de acreditar que sim, porque essa atitude de Jesus fala mais do que 1000 palavras. Ali ele respondeu com maestria aos seus discípulos quem vai ser o maior. Ele deixou claro que os governantes são pessoas que são vistas como benfeitores. O maior é o que está à mesa, não o que serve. Mas isso tudo baseado em valores terrenos, em valores que nós aqui, como seres humanos, costumamos ver. Isso não está de acordo com os valores que são do reino de Deus. Então ali ele está dizendo: se vocês vão entrar no meu reino, se eu designo um reino a vocês, como o meu Pai designou a mim, vocês precisam entender isso. Que reinar no reino de Deus é servir em amor. Por quê? Quando entendemos quem nós somos, quando a gente tem a consciência, a convicção de que a gente é filho de Deus, cordeiro com Jesus Cristo, que para nós está
designado esse reino de Deus, o que me custa servir? Por que isso vai diminuir quem eu sou? Isso, pelo contrário, vai dar às outras pessoas também o entrar nesse lugar que nós estamos. Assim como a atitude de Jesus deu entrada para os discípulos no reino dele, as nossas atitudes de serviço, de amor, também vão atrair as pessoas e elas vão aceitar e entrar nesse reino também. Essa é não só uma atitude que revela o nosso coração, de que nós já temos consciência de quem somos em Deus, porque nós não precisamos provar para ninguém que somos senhores, sentados à mesa, sendo servido por todos. Pelo contrário, nós temos tanta convicção de quem nós somos, que não nos custa servir. Não nos custa não sentar à mesa, mas servir quem está à mesa. Como Jesus fez ali. Ele falou, o maior é quem está à mesa ou quem serve? Mas eu... E olha, ele já tinha falado que ele era filho de Deus, que ele ia morrer e ressuscitar. Ele já tinha revelado que ele era o Messias. Mas ele falou, eu estou servindo. E Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o modelo de como nós temos que nos comportar como filhos de Deus. Como um irmão mais velho, ele nos deixa um modelo. Ele agiu em serviço e em amor durante toda a sua vida. Ele ensinou como nós deveríamos nos comportar. E ele abriu este caminho, nós precisamos trilhar esse caminho. Mas ali, esse momento é cheio de significados, por quê? E eu acho incrível como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa. Desde o momento em que ele vira para os discípulos e mostra o lugar onde deveria ser realizada essa Páscoa, um pouco antes do texto que a gente leu, ele fala para os discípulos, para 2 dos discípulos, que eles deveriam achar um homem com um cântaro, seguir esse homem, porque eles perguntaram, onde a gente vai realizar essa ceia? E aí Jesus deu a instrução, ache um homem, vocês vão ver um homem com cântaro, siga esse homem, lá vai ter uma casa com um cômodo grande, vocês preparam ali a ceia. Ou seja, ele ensinou todos os passos, porque ele queria falar de uma forma completa. Ali Jesus falou com o lugar, com o momento, com as falas e também com as atitudes. Ele preparou um lugar de comunhão com os discípulos. Ele preparou um lugar onde os discípulos teriam intimidade com ele, ouviriam o coração dele e veriam o que ele estava fazendo para poder fazer como ele fez. E entender com todos os sentidos, olfato, tato, entendimento, tudo. Eles iam entender de todas as formas como eles tinham que agir. E qual era o momento que estava chegando. Com isso, ele fala também conosco hoje. Ficou registrado isso na palavra para que a gente também tenha esse entendimento. E se a gente ora, se a gente pede revelação ao Senhor da palavra dele, do que ele está querendo dizer com aquele momento, a gente pode ter o mesmo entendimento que os discípulos tiveram. E naquele momento ali de comunhão com os discípulos, Jesus fez 3 coisas. Ensinou, ele instruiu, desde o começo, como eu falei. Ele revelou o que estava para acontecer, falou da nova aliança, que ele iria sofrer, contou para os discípulos o que estava acontecendo. Chegou a ser bem específico com Pedro a respeito do que Satanás estava preparando para ele. Um pouco depois, no texto, ele revela para Pedro isso. E ele também ensinou e purificou os discípulos. Esse ensinamento chega para nós de uma forma completa, como eu falei, porque nós temos que entender que é neste lugar de comunhão com Jesus que nós vamos ter a instrução dele. Nós vamos ter a revelação dele do que ele tem para a nossa vida. E também nós vamos ser purificados por ele. Nós precisamos, como ficou registrado na palavra, ouvir desde o começo como vai ser essa comunhão. Ele vai nos conduzir para este lugar de comunhão. Ele falou ali do partilhar do pão,
do partilhar da nova aliança, do conhecer a nova aliança por meio da ceia e da comunhão com Jesus. Nós temos que encontrar esse lugar, como nós temos dito repetidamente, um lugar secreto. Um lugar onde Jesus vai poder fazer como fez com Pedro. Muitas vezes a gente tem essa atitude de Pedro e acha que nós vamos dar conta por nós mesmos de lavar os nossos próprios pés, de como que eu vou diante do Senhor dessa forma. Eu não tenho como chegar diante dele dessa forma, mas nós temos que ter um entendimento que Pedro teve quando Jesus falou para ele que sem lavar os pés, ele não poderia ter parte com ele. Pedro chega a ser um pouco exagerado, né? Como sempre, ele, como um bom sanguíneo que deve ser, falou, para ter parte com o Senhor tem que lavar os meus pés, então lava o meu corpo inteiro. Mas ali, Jesus, ele não estava, talvez, sendo simplesmente literal. No momento ele foi literal, ele ia lavar os pés de Pedro. Mas hoje esse entendimento é espiritual. Nós temos que entender que esse lavar dos pés é que durante a caminhada nós vamos acabar sujando os nossos pés, sim. Porque nós somos seres humanos e é natural que na caminhada a gente tenha que ir diante do Senhor e ouvir dele o que precisa ser purificado e deixar que ele purifique. E entender que quem vai fazer isso é o próprio Senhor. Mas nós só vamos ter condições de ter essa purificação, de ser instruídos por ele, como ele instruiu sobre o servir, sobre o reinar, e também nós só vamos poder entrar nesse reino, com a revelação desse reino, dessa nova aliança, se nós estivermos neste lugar de comunhão. Esse entendimento ficou muito claro nessa passagem, nessas passagens que nós lemos. E eu espero que nós entendamos isso. Nós temos vivido dias muito incertos, cheios de novidades que para nós não conhecíamos. Tem estudos que comprovam, estudos sobre psicologia, sobre a mente humana, que a evolução tem sido tão rápida que ela tem atropelado as tradições, ela tem atropelado os entendimentos que estavam já construídos dentro de nós. Talvez isso seja o que esteja gerando essa geração tão volátil, tão frágil que nós temos nos tornado. E nós precisamos resgatar esses entendimentos e concretizá-los na nossa mente. Nós precisamos encontrar esse lugar onde nós voltamos para um lugar de comunhão, onde nós não vamos encontrar entendimento simplesmente em estudos teológicos, em conhecimentos humanos. É claro que eu não estou eximindo que isso seja feito. Nós temos sim que conhecer a história, nós temos sim que conhecer o conhecimento da terra, né? O que o homem pode nos ensinar, o que já foi estudado e o que a gente pode aprender. Mas nada vai substituir esse lugar de comunhão com Jesus. E para esse lugar de comunhão com Jesus, não tem tecnologia, não tem novidade, não tem nada que possa ser acrescentado a isso. Isso foi ensinado por Jesus e tem que ser praticado por nós hoje. Nós precisamos parar um tempo, tirar um tempo, que seja onde for, para ter essa comunhão com Jesus, para que ele possa nos instruir, para que ele possa nos revelar e para que ele possa nos purificar. Que nós não sejamos essa geração que tem corrido e não tem encontrado esse lugar. Eu vi algo muito interessante e eu vou trazer aqui para concluir esse entendimento que nós comentamos hoje. Alguém disse que a palavra diz, na verdade, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas alguém disse, e eu achei interessantíssimo, que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Que nós sejamos esses poucos, porque se muitos vão se esfriar, quer dizer que poucos vão permanecer
com o coração queimando por Jesus, com um amor genuíno por Ele, com uma vontade de estar nesse lugar de comunhão constantemente. Porque o nosso coração vai desejar a instrução, a revelação e a purificação do Senhor, como algo que é necessário para nós, porque nós almejamos o reino de Deus. Que nós sejamos essas pessoas que vão para esse lugar de comunhão com Jesus, de encontro com Ele. Porque a ceia, ela não pode ser simplesmente uma atitude simbólica, onde a gente chega, pega um pedacinho de pão e um pouquinho de suco e simplesmente toma o suco, come o pão. Não, a ceia, ela representa esse lugar onde eu conheço Jesus, onde eu ouço o coração dele, onde eu me relaciono com ele e onde eu sou instruída por ele e onde ele me purifica, onde a nova aliança ela é praticada por nós. Que nós sejamos a parte dessa geração que entende que para que o amor não se esfrie, para que o coração não deixe de queimar, a gente precisa encontrar esse lugar de comunhão com ele. Esse lugar, como nós citamos aqui, naquele momento foi a mesa, pessoalmente, literalmente sentado com Jesus, partilhando do pão com ele. Mas hoje esse lugar pode ser dentro do seu quarto, andando no carro, onde você preferir. Você pode gerar esse lugar, esse ambiente com ele, de comunhão com ele, porque isso foi conquistado pelo próprio Jesus na cruz e na ressurreição dele. Essa é a nova aliança. Nós temos um Deus que habita dentro de nós, como nós falamos lá no início da palavra, um Deus pessoal que está dentro de nós. E se ele mora dentro de nós, nós podemos nos assentar à mesa com ele, seja onde for, de uma maneira figurativa, nos assentar e ter comunhão com ele. Nós só vamos permitir essa instrução e essa purificação do Senhor quando nós abrimos o nosso coração para ele nesse lugar de comunhão, nos deixar conhecer por ele de uma maneira verdadeira. Eu espero que essa palavra venha queimar nos nossos corações, que nós possamos ler essa passagem mais e mais vezes, porque, como eu disse, esse lugar na Bíblia é um lugar cheio de significados. E à medida que a gente vai lendo, mais e mais o Senhor vai nos revelando coisas a respeito desse momento. Ele vai contextualizando com a nossa vida e a gente pode então passar a entender e a agir dessa maneira. Graça e paz a todos.